Obrigada, Vera. Bom dia. Eu agradeço especialmente a vocês, coordenadores da casa, pelo convite. É uma honra estar aqui. E uma alegria muito grande. Eu não conhecia essa casa, embora eu tenha trabalhado em Mogi Guaçu por vários anos. Sou de São João da Boa Vista. E não conheci, não tive a oportunidade de conhecer, mas vocês estão de parabéns, porque a casa é maravilhosa, muito bem organizada, uma estrutura excelente. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Magali, pronuncia diferente, mas Magali. E eu sou do grupo da Fraternidade Irmão José, de São João da Boa Vista. Atuo na casa há vários anos. A gente também passou por uma reforma lá física, de estrutura, recentemente. Eu sei que vocês também fizeram. Ficou muito bom. E eu parabenizo vocês por estarem aqui num domingo de manhã. Muitas pessoas têm visitas, têm a família, ou quer descansar um pouquinho mais, e estão aqui buscando o aprendizado, buscando a reflexão, buscando sua melhoria íntima. E é isso que a gente veio fazer aqui, tentar passar um pouquinho para vocês essa reflexão que eu principalmente, procuro fazer sempre, porque, como a Vera falou, somos todos ainda espíritos em evolução, ainda com muitas imperfeições para corrigir, que é natural, de acordo com o nosso tempo de evolução, da nossa jornada aí de existências passadas e até onde chegamos aqui, mas todos temos a bênção e o alívio de saber que um dia seremos espíritos puros, espíritos melhores. E é esse o nosso caminho, é esse o nosso trabalho do dia a dia, aos poucos nos depurando. Esse mês que a gente celebra o mês de Kardec, a casa está celebrando o mês de Kardec, eu quero lembrar vocês, quando ele escreveu o seu primeiro livro, sua primeira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou lá no cabeçalho uma cepa de uvas, um ramo de uvas de videira, que tem uma simbologia. Não sei se todos vocês sabem. O que representa aquilo? O que é aquele bonito até, um ramo de uvas de parreira, assim. A cepa, o ramo, o tronco, ali, ele representa o corpo físico. O cacho de uva, o grão de uva, representa a alma ligada àquele corpo físico. E o licor, o vinho depurado, é que representa o espírito. Quando ele se desprende cada vez mais, ele vai passando por um processo de depuração. Quem sabe, como se faz o vinho, sabe que quanto mais decantado, quanto mais depurado, melhor é a bebida. E assim somos nós. Todos os espíritos que estamos aqui nesse processo, vivendo nessa escola chamada Terra, aonde temos nossos percalços, nossos desafios, nossas dificuldades, nossas alegrias também, e aos poucos vamos nos melhorando, nos livrando dessas imperfeições que a gente ainda carrega conosco. Principalmente, a intolerância, a falta de paciência, a falta de fé, muitas vezes, que eu falo que é natural. Eu sou assim também e eu tento treinar isso todo dia. Hoje a gente veio aqui falar para vocês de um tema que eu acho muito bacana, a marcha do progresso, ou a evolução, a regeneração da humanidade. O que estamos fazendo aqui nesse planeta Terra? Esse planeta que se formou lá atrás, bilhões de anos, com uma nebulosa, um agregado cósmico de moléculas que foi se formando, virou um planeta. Naquela ocasião, passando por quem leu a Gênese, consegue avaliar todo esse processo de transformação que passou a nossa escola Terra.
e passou por infinitos processos de cataclismas, de terremotos, de tudo que vocês pensarem, até que se formaram os continentes. E naquela ocasião, ainda a atmosfera muito densa, muito pesada, os primeiros animais começaram a habitar o nosso planeta. Os primeiros vegetais, florestas gigantes por conta da própria atmosfera, por conta da temperatura. Então, animais que conseguiam sobreviver naquele ambiente, né, daquela época. E, aos poucos, esses animais eles foram mudando, se transformando, se adequando, porque a própria atmosfera do nosso planeta foi se depurando, foi se tornando mais leve, e há cerca de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, os primeiros seres humanos começaram a habitar o nosso planeta. E aí, naquela época, homens ainda extremamente rudes, né? Com as características que eram peculiares até à própria constituição do planeta, né? E eles tinham que ter uma força bruta gigantesca para conseguir sobreviver naqueles ambientes extremamente hostis, né? Onde a vida dependia de matar outros animais o tempo todo, matar outros seres humanos. E assim foi se desenvolvendo aos poucos, né? O homem foi passando por processos de melhoria. Vivíamos, nós, né? Porque também passamos por essa fase. Vivíamos em cavernas que a gente conseguia abrigos. A vida era muito difícil, era uma vida primitiva, literalmente. O nosso planeta viveu esse estágio primitivo, totalmente primitivo, onde não existia o conhecimento moral dos indivíduos que aqui habitavam. E aí ele foi passando por um processo de melhoria, um processo cada vez mais de convivência. Os seres humanos foram entendendo que, se vivessem juntos, eles teriam mais condições de vida, de habitabilidade, porque teriam um como ajudar o outro até a se defender das intempéries, dos animais ferozes, né? E, aos poucos, o ser humano foi mudando a sua constituição física, os animais também, porque aqui não tinha mais lugar para aqueles dinossauros, aqueles animais pré-históricos gigantes. Então, todo o planeta foi se transformando. E quando a gente fala em transformação, às vezes a gente pensa assim, com saudosismo, né, da nossa existência aqui, que a gente consegue se recordar, né? Hoje eu tenho 64 anos de idade, na época que eu era criança, brincava de bolinha de gude, brincava na chuva, na calçada, corria. Era uma brincadeira que hoje não existe mais, né? Mudaram os tempos. Mas a gente, às vezes, via assim, muito as famílias se sentando nas calçadas, conversando, com, parece que um tempo um pouco maior para se relacionar. E aí a gente lembra desse tempo até com saudosismo. Meu Deus, naquela época era tudo mais gostoso, comia-se comida preparada em casa, não tinha muita opção de sapato, de roupa para comprar, era o Conga, era o que mais que tinha, Quixute. Eram aquelas marcas bem assim, tipo 3, 4 tipos de tênis, né? Chinelo de dedo, havaianas. E era a nossa vida, e a gente era feliz, e a gente se virava daquela maneira. Boneca era uma boneca durante toda a infância. Imagina que tinha esse monte de boneca. Hoje vai na máquina de bichinho, né? Põe lá uma fichinha, captura, tem bichinho, brinquedo de monte, porque naquela época nós não tínhamos essas possibilidades. A vida material era mais difícil, o conhecimento demorava para chegar. Eu sou natural do estado do Rio Grande do Sul, vim muito jovem aqui morar em São Paulo, com 16 anos, e naquela época o transporte que tinha condição era ônibus. Só que a gente ia assim uma vez por ano visitar a família que tinha ficado toda lá,
uma vez por ano, porque era muito caro e demorava quase 24 horas o percurso. Hoje você tem aviões baratos. E naquela época, o telefone que a gente usava era o fixo e era cara a ligação. Então, assim, de vez em quando falava por telefone, mas a maior parte das comunicações eram cartas. E demorava uma semana para chegar a carta. Então, você escrevia uma página, resumidamente, dali uma semana já tinha mudado toda a sua vida, né? Era isso que a gente tinha naquela época. E a gente gostava de assistir uns desenhinhos, quem é da minha idade para cima aqui vai lembrar, chamava os Jetsons. E a gente via, né, malemar, nós tínhamos televisão colorida, às vezes ia assistir TV colorida na casa do vizinho, e a gente via aqueles bonequinhos do desenho falando com um aparelhinho assim e enxergando a pessoa do outro lado. E a gente achava que aquilo... E os carrinhos que voavam, né? E encostavam assim nas garagens, no topo dos prédios, que a gente quase que nem tinha prédios naquela época. E aí a gente ficava pensando, poxa vida, isso aqui será que é o futuro? Em pouco tempo de existência, nós estamos vivendo exatamente essa loucura da tecnologia que a nossa geração pegou assim, de cheio, né? E a gente está tendo que lidar com todas essas transformações da tecnologia do mundo moderno. Isso é ruim? A gente vai falar assim, por que não volta no tempo passado, que era mais tranquilo? Não tem como voltar. Nós temos que aceitar que o progresso é natural, é uma das leis de Deus, das 10 leis de Deus, que a gente vai passar muito rapidamente aqui, mas falar principalmente daquelas leis mais importantes, não vou dizer mais importantes, perdão, todas elas. A mais importante é a última, a 10ª lei de justiça, amor e caridade. Mas hoje nós vamos falar sobre a marcha do progresso, a gente vai falar da lei do progresso, que é a 7ª lei, a lei do trabalho, a lei de igualdade. Basicamente, a gente vai abranger mais essas leis. Então, quando a gente começa a pensar que o progresso é uma das leis de Deus, as leis divinas ou naturais, que servem para todo o universo e são imutáveis, ou seja, elas não se mudam, independente do planeta em que vivemos. A Vera fez uma abordagem inicial muito importante que nós vamos trabalhar em cima dessa abordagem dela, de que qualquer planeta, qualquer mundo, de onde tenhamos vindo, todos os planetas passam por esse processo de evolução. E o progresso é uma consequência das próprias leis de Deus. Ele não tem como a gente sair e achar que o mundo vai parar, porque assim está bom. Não, nós vamos continuar evoluindo cada vez mais. Não só a evolução material, mas principalmente a nossa evolução moral. A nossa evolução espiritual, espíritos que aqui estamos habitando esse planeta Terra abençoado. Hoje nós já somos um mundo, passamos por um estágio de primitivo, que é aquele tempo que a gente falou, né, da formação do nosso planeta, dos primeiros habitantes, para um mundo de provas e expiações. Nós evoluímos na categoria dos mundos que são classificados. E a gente tem que pensar, a doutrina espírita é abençoada porque ela nos traz essa clareza, essa informação de que não somos apenas o planeta Terra que existe no universo. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que é somente esta vida, então vamos aproveitar, fazer dela o nosso melhor, passando por cima muitas vezes de outras pessoas, para poder viver de uma maneira mais confortável, porque aí a hora que eu for embora, acabou. Aquele pensamento pequeno de achar que é só nosso planeta Terra que existe nessa imensidão do universo.
Então, nós temos que abrir nossos olhos e entender que este é um estágio que estamos fazendo aqui nesse planeta, que é uma escola e que nos acolhe, uma escola abençoada que nos acolhe, e que hoje já passa por um processo onde não temos mais tantos riscos de cataclismas, de terremotos. São esporádicos as fatalidades que acontecem ainda no nosso planeta, porque já passamos dessa fase. Hoje, nosso planeta está aqui para nos acolher, para a evolução dos espíritos que aqui estão, já muito mais transformado, e agora nos encontramos numa segunda mudança, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde o mal, ele vai ser bem menos, vai ter muito menos influência do que o bem. O bem se sobrepõe ao mal. Nós teremos espíritos muito mais evoluídos nessa fase de transformação. E como que acontece isso? É assim, de uma hora para outra? Não. Como não aconteceu a mudança do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, que a gente nem viu. As transformações que acontecem, elas são muito graduais e lentas, porque é assim que tem que ser, de acordo com a lei divina. Porque a gente também não consegue incorporar essa mudança de uma hora para outra, numa encarnação apenas. Nós demoramos, nós temos que ser calejados, nós temos que passar por muitas depurações, como aquele grão de uva que vai virar um vinho de melhor qualidade possível. E é a vida que nos faz decantarmos, né? Nos transformarmos cada vez melhor. E aqui nós estamos. Então, essa transformação, ela é lenta, ela é gradual. Na nossa geração, a gente não consegue enxergar essa transformação, assim, e tudo isso que vem acontecendo. É preciso muitas gerações para a gente enxergar, mas Deus, na sua sabedoria infinita, Ele tem todo esse controle, né? Auxiliado pelos seus amigos, pelos seus espíritos de luz crísticos, que trabalham nesse processo, que acompanham todos nós que aqui estamos com essa tarefa de evoluir. Então, quando a gente fala das 10 leis morais, são essas que se assemelham aos 10 mandamentos de Moisés, que foi a primeira revelação que veio trazida para os espíritos, que naquela época nós, né, ainda muito primitivos, muito cruéis, muito atrasados, entendíamos a linguagem daquela época, porque era como a gente conseguia enxergar, era na base da linha dura mesmo, sabe? Não era falando bonzinho, porque a gente não entendia, a gente era muito rude, muito atrasado, muito primitivo. Depois disso, nós tivemos então Cristo, que veio nos trazer essas lições maravilhosas de amor ao próximo. E a terceira grande revelação, né, que é o Espiritismo, que abre essa luz para nós, né, que a gente compreende que a vida não é só essa, que aqui estamos num trabalho de transformação, de melhoria constante, que o nosso planeta não é o único no universo, que existem muitos mundos, muito mais evoluídos do que o nosso e outros ainda muito primitivos se formando agora. E que a gente está sempre assim, nessa transição, né, entre um planeta que nos acolhe de acordo com o nosso grau evolutivo. É que nem uma sala de aula. Você tem os alunos, de acordo com a maioria deles, você coloca naquela sala de aula que é adequada para aquela galera, para aquela turma, para conseguir acompanhar, aprender, onde mais ou menos são todos semelhantes assim no seu conhecimento. O nosso planeta Terra é isso, assim como todos os demais planetas. Quando a gente tem um esforço maior ou uma capacidade um pouco maior de entendimento, de melhoria, a gente merece ir para uma sala de aula melhor, ou mais
de um nível mais exigente, né, mais difícil, e assim sucessivamente. Estamos aqui todos em estágio, por um período em que vamos nos desenvolver, nos esforçar, e cada um tem o seu livre-arbítrio e vai no seu tempo. Mas Deus sabe, como a Vera bem falou no início, que todos um dia chegaremos lá. Cada um ao seu tempo. Então, é isso que a gente vem fazer aqui. Quando a gente fala das 10 leis morais, a lei de adoração, vou falar muito rapidamente de cada uma delas. É a lei que trata da relação nossa com a divindade. E ela fala vários aspectos, principalmente o que é que Deus espera de nós. Não é adorar Deus, imagens e ficar fazendo 1000 promessas e sacrifícios. Na época que no passado se sacrificavam animais, seres humanos. Deus não quer isso da gente. Então, essa lei de adoração, quando vocês puderem abranger e estudar um pouco mais, ela fala bastante essa questão da fé verdadeira, da dedicação, né? A lei do trabalho, depois nós vamos falar um pouquinho mais na sequência sobre a lei do trabalho, que é maravilhosa. Tudo que viemos aqui fazer gira em torno do trabalho. Tudo. A gente precisa sempre procurar nos melhorarmos, mas também trabalhar para a obra geral da criação. É para isso que aqui estamos, colaborar com o crescimento, com a evolução. É assim que nós vamos fazer e acelerar essa evolução do nosso planeta para um mundo regenerado. Quando cada um de nós colaborar com seu exemplo, com seu trabalho, com sua atividade, o que vocês estão fazendo aqui hoje, aprendendo, é um esforço de cada um de vocês. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai lá para a sua casa e vai falar com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos, com seus pais, às vezes, com seus irmãos, sobre o que, e mostrar a eles os exemplos de postura que vocês têm, e assim nós espalhamos esse bem maior, que é o conhecimento do quanto é importante nós termos valores morais, né, dignos, de quanto é importante sermos bons, de quanto é importante perdoarmos, termos paciência com as dificuldades do outro. E assim a gente espalha, semeadores da boa semente. Jogamos a semente, né? E a semente boa, ela vai brotar e vai dar bons frutos. Quando a gente fala da lei de reprodução, a necessidade de nós, espíritos, nos reproduzirmos para que a gente possa dar oportunidade para outros também virem aqui. E aí a gente às vezes fica preocupado, mas a população está aumentando tanto, como é que vai ser isso? Deus sabe como fazer. Ele sabe, ele tem esse domínio de controlar. Então, na lei de reprodução se fala muito isso também, é importante a gente ler. A lei de conservação. Por que é que nós estamos aqui? Quando a gente recebe esse instrumento que é o corpo físico, a importância de cuidarmos dele. Como tudo que vem emprestado, emprestou um livro da biblioteca, você vai cuidar desse livro para procurar devolver esse livro bonitinho, em ordem, nas mesmas condições que você recebeu. Porque não é seu. Assim é o nosso corpo. É o nosso instrumento que a gente recebe e a gente precisa cuidar dele. Cuidar da saúde, cuidar da nossa mente, né? É a lei de conservação. A gente tem medo às vezes temos medo de nadar, temos medo de subir no alto. Por quê? Porque é natural essa lei de conservação para que a gente possa ficar aqui, neste planeta, nesta existência, o tempo que nos é programado. Porque quando a gente está no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a gente faz uma programação espiritual. A gente se propõe, eu vou morar em tal lugar, vou conviver com tais espíritos com os quais eu preciso ter
uma melhoria de relacionamento, reparar algumas faltas, ou aqueles que eu tenho afinidade, vou conviver naquele mesmo ambiente, a gente vai fazer parte de um grupo familiar, de um grupo de trabalho, de um grupo de vizinhança, de amigos. Então, a gente se programa para aquilo, e o que eu vou fazer na minha existência? Eu me proponho a ser um ser humano melhor, eu me proponho a trabalhar pelo Cristo em determinada atividade, porque se eu for uma pessoa que trabalha na limpeza pública, eu vou fazer o meu melhor. Se eu for um professor, eu vou procurar fazer o meu melhor, ensinando outros espíritos. Se eu for um trabalhador da casa espírita, eu vou fazer o meu melhor. Se eu for um profissional de saúde. Lá no plano espiritual, fazemos essa nossa programação. Temos um tempo. Não sabemos quando. E Deus nos dá o dom do esquecimento para que a gente possa viver isso sem aquele medo. Já está chegando meu tempo, então já vou largando mão, já vou, me acomodando na minha tarefa. Não. A gente não sabe quando seremos chamados no retorno, quando que o nosso estágio encerra aqui, nesta existência. Então, a lei de conservação, ela é para que a gente cuide da gente, para que a gente faça o nosso melhor aqui, sem fazer loucura e desperdiçar a nossa vida. E aí a gente tem que cuidar do corpo, de tudo, né, gente? Todas as questões que a gente necessita. Quando a gente fala da lei de sociedade, é da convivência uns com os outros, a necessidade que nós temos de viver juntos, porque os seres humanos, lá no passado, eles compreenderam que, se agregassem uns aos outros, teriam maiores condições de sobrevivência, né? E assim se fez. E a lei de sociedade, ela fala exatamente isso, que nós precisamos conviver com os outros para que a gente se melhore. Porque se a gente viver isolado, lá numa montanha, um ermitão que vive isolado, totalmente sozinho, vive lá com seus animais, é uma pessoa boa, cuida bem dos animais, das plantas, não atrapalha ninguém, mas ele tem um grau de relacionamento muito limitado, e ele não vai ter assim as oportunidades de se trabalhar o seu espírito como a gente que convive com os outros, como a gente que convive numa família com pessoas que são difíceis, porque nós também somos difíceis. Como a gente que convive no trabalho com pessoas que são, às vezes, autoritárias ou que não querem produzir. Todas essas relações humanas fazem parte da nossa escola evolutiva, porque precisamos essas convivências para a gente crescer. E essa lei de sociedade, ela fala bastante isso. E aí a gente vai falar sobre a lei do progresso. Pode, por favor, passar para mim. Estou te atrapalhando aqui, né? A lei do progresso, quando a gente olhar lá no capítulo 18 da Gênesis, fala do fim dos tempos. E se a gente interpretar essa passagem da Gênesis sem uma interpretação espiritual profunda, se a gente se prender apenas à letra, a gente vai pensar que vai chegar um momento em que o mundo vai acabar. Porque muitas pessoas ainda, sem o conhecimento necessário, né, sem o conhecimento dessa luz da doutrina espírita, ainda tem esse medo de que o mundo vai acabar. Num determinado momento vai acontecer um cataclisma, um terremoto, e é o fim da humanidade. Nós temos que entender o final dos tempos como uma transformação da humanidade, de nós, seres humanos que aqui estamos. Quando a gente olha para essa marcha do progresso, a lei do progresso que fala que tudo se transforma, tudo muda o tempo todo, nada mais é igual aos tempos que nós éramos crianças, nada mais é igual àquele tempo primitivo.
vai mudando, vai se transformando, o planeta se transforma, nós nos transformamos. E aí a gente então consegue entender que os tempos não estão próximos, são chegados. Estamos num momento de transição planetária. Não suponhas que estas palavras se referem ao prenúncio de um novo dilúvio, um cataclismo ou um abalo geral. Em todas as épocas houve convulsões parciais do globo e ainda hoje se repetem em alguns pontos esporádicos do nosso planeta. Porque são decorrentes da constituição física do nosso planeta, mas não representam os sinais dos tempos de que isso é uma prova de que vai acabar o mundo, o nosso planeta. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra, aonde se formaram os continentes, os mares, os lugares com melhores condições de habitabilidade para os seres humanos. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Nós é que estamos passando pelas transformações. Nosso planeta, como tudo existente no universo, está sujeito à lei do progresso. Obra da sabedoria divina. O planeta progride fisicamente, nós sabemos disso. Cada vez mais ele mudou, se transforma, vai se melhorando, né? Através da transformação dos seus componentes e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Nós nos transformamos. Então, estamos num momento de melhoria evolutiva, de classificação do nosso planeta. Esses dois progressos, o material, né, o físico e o moral, caminham paralelamente, mas não significa que eles andam juntos, no mesmo tempo. Fisicamente, o mundo tem sofrido sucessivas transformações, quando a gente olhar cerca de 6.000 anos, que é mais ou menos de quando os seres humanos começaram a habitar nosso planeta. Essas transformações comprovadas pela ciência, tornando-se habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. O ser humano foi melhorando sua condição de inteligência, ele foi saneando o planeta. Naquela época, nós não tínhamos água, nós não tínhamos o fogo, nós não tínhamos a energia elétrica. Aos poucos fomos trabalhando isso, com certeza trazendo essas orientações, essas informações de espíritos que já viveram em mundos mais evoluídos e aqui vieram ao nosso planeta para trazer essa informação, trazer esse conhecimento de sobrevivência. Nos ensinaram a lidar com armas na época, né, com os metais. Hoje nós temos leis de saneamento público, nós temos cuidados com a natureza, nós temos condições melhores de habitabilidade, de saúde, porque vai se desenvolvendo toda essa transformação, ela vai acontecendo de acordo com a inteligência e o material vai evoluindo, a tecnologia que veio e que agora é um piscar de olhos para os carros dos Jetsons acontecerem aqui, nós não andarmos mais nas estradas com rodas, né, presos ao chão, os carrinhos vão voar logo, logo. Talvez a nossa geração não veja isso, mas vai acontecer porque é inevitável esse progresso material. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, também material e moralmente, porque quando a gente desenvolve um pouco mais de conhecimento, de discernimento, a gente consegue ver o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. E aí a gente tem lá no âmago do nosso ser, na nossa consciência, aquela sabedoria que a gente tinha enquanto estávamos no plano espiritual, que está aqui dentro de nós guardadinha, de que
precisamos ser melhores. Só que quando a gente é posto à prova aqui no nosso planeta com muitos desafios, a gente esquece, né, em parte, aquilo que a gente sabia de como que temos que ser, e a gente frágil ainda, né, cai nas nossas necessidades e nas nossas lutas de sermos melhores, e a gente vai, no nosso tempo, essa evolução acontecendo. Então, o desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Olha só, isso é muito importante também. Porque no passado se matava por pouca coisa. Um matava o outro. Por causa de um pedaço de carne, por causa de uma ofensa. Hoje, quem mata precisa ser preso, né? Tem as leis do ser humano, e cada vez mais a gente vai tendo essa consciência, e os nossos costumes, eles vão ficando menos rígidos. A gente vai começando a respeitar um pouco mais as diferenças, porque o ser humano vai se desenvolvendo. Isso nós estamos vendo acontecer, né? Ao mesmo tempo, como a melhoria do planeta ocorre pela influência das forças materiais, essa influência da mídia, essa influência da tecnologia, essa influência do progresso, do conforto, é que ela acaba nos moldando e nos direcionando muitas vezes, né? Os homens contribuem para isso pelos esforços de sua inteligência. Então, quando o homem trabalha um pouco mais a condição de saneamento, quando o homem trabalha mais a questão da saúde, né, desenvolvimento de melhorias em medicamentos e vacinas e tudo mais, o homem está colaborando com a sua inteligência para a melhoria do planeta. Saneiam regiões insalubres, facilitam as comunicações, lembra da carta? Ou melhor ainda, nos tempos de Paulo, dos apóstolos, dos pergaminhos, ou aquilo que era escrito em pedra. Hoje nós temos o WhatsApp, e cada vez a coisa anda muito mais rápida, a informação é muito ágil. Tornam o solo mais produtivo. Nos desertos hoje você produz, que é uma coisa maravilhosa. Você vai ali para o sul da Argentina, é um deserto, além de deserto é frio. Eles produzem os melhores vinhos aqui da nossa região através de gotejamento. Eles pegam a água do degelo das montanhas, levam através de canais, mangueirinhas que vão pingando nas videiras, e lá fazem a prosperidade, o trabalho, o emprego, a fartura. E assim nós vemos exemplos maravilhosos, né, de como o homem vai desenvolvendo, produzindo alimento, produzindo emprego, produzindo trabalho, e o progresso vai se fazendo. Então, tornam o solo mais produtivo, melhoram as condições de alimentação, saúde e habitabilidade. Olha as casas de hoje. Lembra do tempo das cavernas? As choupanas. Hoje nós temos casas maravilhosas, confortáveis, com segurança. Então, tudo isso é progresso. Pode passar, por favor. Esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, gradual e quase imperceptível, considerando as épocas próximas. Nós não conseguimos, muitas vezes, perceber isso numa única geração, que é representada pelo melhoramento nos costumes, nas leis, nos hábitos, na nossa forma de lidar com os outros. A legislação, ela vai se tornando diferente. Hoje, para você construir nas cidades, você tem uma legislação municipal que tem que ter o tamanho de recuo, você tem que ter a calçada, você tem que ter a condição de habitabilidade e de acessibilidade para as pessoas. Vocês melhoraram a casa espírita, fizeram rampa, né, para necessidades especiais, banheiros adequados, tudo isso melhorando as condições de habitabilidade dos seres humanos, e assim vão se desenvolvendo essas mudanças. A outra maneira do progresso acontecer
é através das mudanças bruscas, transformações que causam crises, frequentemente penosas, que carregam com elas as gerações e as instituições. E marcam períodos de progresso material e moral da humanidade. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma fatalidade, aí quando a gente fala da lei de destruição, uma das leis morais tem a lei de conservação, a lei de destruição. A destruição ela é necessária também, porque tudo se transforma. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a pandemia. O que essa pandemia causou? Muita tristeza, muito transtorno, muita dificuldade. Mas nós só conseguimos enxergar o nosso período aqui, a nossa visão material e pessoal daquelas crises que ocorrem. Quando você começa a enxergar pelo lado macro, o que aconteceu com as pessoas, a questão de saneamento, os cuidados que as pessoas passaram a ter, o desenvolvimento da medicina, das vacinas em busca de melhorias de condições de saúde, dos hospitais. O próprio desenvolvimento moral, quando o ser humano começa a perceber, puxa vida, eu posso morrer agora, semana que vem, daqui a 15 dias, se eu pegar uma doença. Porque a gente tem a tendência de achar que somos eternos, que nada vai nos acontecer. E, de repente, quando a gente se vê fragilizado, assim, numa situação onde você tem a sua sensibilidade tocada, e o dó e a compaixão do outro, e aí as pessoas se mobilizam. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, há 2, 3 anos atrás, o que isso mobilizou o nosso país. Eu estava lá. Saí de lá para pegar um avião no dia anterior a quando aconteceu todo o cataclisma. Quase que a gente não consegue decolar. E aí, sabe, você fica vendo tudo aquilo que aconteceu com aquelas cidades ali nas imediações. E até hoje eles estão se recuperando. A mobilização que aconteceu com o coração das pessoas, muitos erros que existiam na questão estrutural mesmo das cidades, né, do nível do mar naquelas cidades, enfim, tantas coisas que têm que ser consertadas, mas que a gente tem que olhar de um lado mais genérico e não só pessoal e pontual. Mobilizou a sensibilidade do nosso país inteiro em ajuda, em trabalho, né, em preces e tudo mais. As guerras, a guerra que aconteceu lá, a guerra mundial. Depois da guerra, se desenvolveu a questão da tecnologia, da aviação, de tantas coisas. Então, são tragédias provocadas essas pelo ser humano. Algumas são pela própria natureza, são as tragédias naturais. Outras são as tragédias provocadas pelo ser humano, mas que transformam a humanidade de uma maneira que a gente pensa assim... nós precisamos ver o bem e o mal acontecendo para que a gente valorize o que é bom. O que nós estamos vivendo hoje no nosso país, essa influência, essa coisa maluca, no nosso planeta de um modo geral, de valores morais, um conflito entre o bem e o mal, de sermos corretos, de sermos egoístas, de sermos vaidosos, né? Então, a gente lida com esses sentimentos de orgulho, de vaidade, de poder. Isso é importante para o ser humano quando a gente consegue enxergar e ver esse choque de valores. E aí a gente enxerga e valoriza o quanto é bom ser bom. Porque quando a gente pensa que a existência não é só essa, quando a gente tem esse conhecimento, e aí é importante a doutrina espírita na nossa vida, porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos lá na frente reparar ou absorver todo esse bem que nós fizemos
Depende do nosso comportamento, do nosso livre-arbítrio. Quando a gente pensa assim, a gente não quer passar por cima dos outros para ser mais rico, para ser mais poderoso, para ser mais famoso, para ser mais confortável para nós. A gente pensa no outro também. Porque a gente sabe que tudo que fizemos aqui, um dia nós teremos a nossa prestação de contas desse estágio evolutivo e dos outros que vêm futuramente. Então, a atitude, ela é importante. Então, essas transformações, elas são frequentemente penosas quando elas acontecem de uma maneira assim mais bruscas. Carregam com elas as gerações e as instituições, muitas vezes, que se desfazem, porque não cabem mais naquele tempo atual da humanidade. Aquilo não serve mais, já passou, já é passado. Nós hoje somos mais evoluídos. E marcam períodos de progresso material e moral da humanidade. Pode passar. Aí nós entramos na lei do progresso. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo, a infância da humanidade. E o ponto de partida. O homem tem em si o germe do seu aperfeiçoamento e ele não está destinado a viver perpetuamente no estado natural ou perpetuamente na infância. Ele vai se desenvolvendo. O estado natural é transitório e o homem se liberta pelo progresso e pela civilização, que é a convivência, né? O progresso da humanidade. A lei natural, ao contrário, ela rege a humanidade inteira e ela é para todo o universo. Tudo sempre existe, essa lei natural, e ela não se transforma, ela é imutável. O homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor essa lei e pratica a lei natural. Ela contribui para o progresso da humanidade. Pode passar, vamos mais rápido, para a gente não tomar o tempo de vocês. Aí nós falamos sobre isso. O progresso moral, ele segue sempre o progresso material? O que vocês acham? Normalmente, não caminham juntos. O progresso material, ele é aquele que vem da inteligência. O progresso moral, às vezes, depende dos nossos valores íntimos. Às vezes a gente está muito aquém na questão moral, na honestidade, na compaixão, no amor ao próximo, na tolerância. E o progresso intelectual, ele vai, que é uma coisa maluca, né? Evolui, cresce, anda rápido. Então, olha só, o progresso intelectual, ele pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal. A gente saber a diferença de um e de outro. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, sempre naquela toadinha. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, às vezes, esses cataclismas, essas guerras, essas coisas que acontecem, esses terremotos, é assim, gente, se fosse para humanidade regenerar na toada do nosso tempo de reencarnação, seria um progresso lento. Quando, às vezes, acontece assim, uma desencarnação coletiva, todos nós um dia iremos, né, retornar para a pátria espiritual. E, às vezes, essas desencarnações coletivas, elas acontecem para acelerar esse processo de evolução do nosso planeta. Porque o espírito, quando ele retorna para a pátria espiritual, ele pode não ser um espírito de todo endurecido no mal. Ele está convivendo com espíritos que têm essa moral muito baixa ainda. Mas ele lá na sua índole, ele é um espírito bom. Só que a convivência, ela meio que contagia. Quando ele retorna para a pátria espiritual e lá ele tem tudo aberto
essa noção, esses valores, esses ensinamentos, então ele vem novamente numa próxima reencarnação com outro conhecimento, com outra vontade, com outra iniciativa de se transformar e de se melhorar. Ao passo que tem aqueles que são endurecidos ainda no mal, e no nosso planeta nós vemos ainda muitos. Esses espíritos, eles não terão mais lugar aqui no nosso planeta. Não nesse momento. Eles vão ser convidados a reencarnar num planeta mais primitivo, mais atrasado. Porque eles estão atrapalhando a evolução e a transformação planetária que nós estamos vivendo. E que é constante essa transformação. Esses espíritos que são endurecidos no mal, irão para mundos mais atrasados. O que eles vão fazer lá? Ajudar a evolução daqueles espíritos que ainda são mais atrasados que ele. E levam a tecnologia, ensinam a lidar com fogo, com eletricidade, com a civilização. Como aconteceu com inúmeras raças ou gerações de espíritos que nós recebemos aqui no passado. Como que você explica as pirâmides do Egito? Como que você explica os incas, os maias, quando você viaja para esses países e você vê o que eles faziam com aquelas pedras? São gerações todas de espíritos migrados de outros planetas que estavam precisando ir para um mundo mais primitivo. E nós teremos essa nossa oportunidade de permanecer aqui no planeta Terra, trabalhando para a melhoria, para a evolução, ou seremos convidados a ir para um mundo mais atrasado e lá ajudar também, com o nosso livre-arbítrio e nos melhorarmos. Quando evoluirmos numa condição que a gente mereça voltar para a Terra, ou para um mundo ainda mais desenvolvidos, assim será feito. Muitos espíritos permanecem, e são espíritos de luz, mas permanecem encarnados no planeta Terra porque são ligados a missões, ou a trabalhos, ou a famílias que eles querem ainda ajudar a progredir. Então, esses espíritos ainda permanecem aqui, têm a prerrogativa de Deus, né, lhes concede essa bênção de permanecer no nosso planeta. Agora, uns vão embora, vão para mundos mais evoluídos, que existem infinitos mundos no nosso universo, no universo de Deus. Vamos lá. A gente está caminhando aí para o final. As revoluções morais, como as sociais, se infiltram nas ideias e germinam durante os séculos, de repente estouram e transformam os velhos conceitos do passado, que não estão mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Frequentemente, nessas comoções, o homem percebe apenas a desordem e a confusão momentânea que o atingem, né? Aquele olhar pequeno em seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. O desenvolvimento do homem, né, nessa questão. Pode passar, por favor. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Referimos-nos ao progresso moral. Porque o progresso intelectual, ele caminha sempre, sempre. Mas essa dificuldade diminui à medida que o homem compreende que fora dos prazeres terrenos, efêmeros, bens materiais, há uma felicidade infinitamente maior e mais durável. Então, quando a gente sabe que não é só esta vidinha aqui, que a gente tem um caminho a seguir e que cada vez mais nós poderemos almejar a verdadeira felicidade pela nossa evolução, a gente trabalha e se liberta um pouco mais desse egoísmo e desse orgulho. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Porque a civilização traz criminalidade, traz poluição, traz sujeira, traz loucura, buzina, música. Ela é natural,
é um processo incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Aí os espíritos respondem: condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Quando a gente fala, eu gosto muito de uma fala do Emmanuel, que ele fala assim: você não pode condenar o automóvel pela imprudência do motorista. Você não pode condenar o celular pelo uso que você faz dele. Você não pode condenar a tecnologia pelo uso que você faz dela. É natural, isso não vai parar. Cada vez vai ficar mais evoluído a parte material. Então, nós temos que nos adaptar e saber dosar isso. Qual o uso que fazemos do celular? Qual o uso que fazemos da tecnologia de uma maneira que a gente não prejudique a nossa índole, né? O que nós temos de tempo para isso, que vocês estão aqui, se dedicando a essa reflexão hoje, num domingo de manhã. Que bacana. Levem para frente esse exemplo. Vamos espalhar essa importância da gente se melhorar. Vocês podiam estar lá no celular vendo trocentas mil coisas, porque o chamamento é gigante. Se abrir um celular, é uma caixa sem fim de informações. O que nos importa filtrar dessas informações? E isso que a gente precisa levar para as crianças também, né? A importância da leitura. Vamos lá. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto nunca vem antes da flor. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a vós reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Quando forem banidos de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver como irmãos praticando a caridade cristã. Até lá sereis povos esclarecidos que percorreram apenas a primeira fase da civilização. Vamos lá, acho que estamos finalizando, gente. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio, com uma missão de trazer conhecimento, trazer informação, trazer valores morais. Quantos homens de gênio nós temos na história da humanidade que a gente pode citar? Quantos exemplos? Jesus foi um deles, o espírito mais puro que aqui veio trazer para nós a informação. E aí temos inúmeros exemplos. Esses homens de gênio dão um impulso. E homens com autoridade, que são instrumentos de Deus, e que em alguns anos fazem avançar a humanidade alguns séculos. Aceleram o processo. Homens com autoridade, é muito importante a gente entender que líderes são necessários em tudo, nas escolas, nas instituições, nas cidades, nos países, no planeta. É importante líderes do bem. Líderes que não se corrompam pela sede de poder, pela ganância, pela vaidade. Porque precisa ter pessoas que puxam para cima, não puxar para baixo, né? Então, a política é importante, os políticos são importantes, os gestores são importantes. A gente tem que respeitar. Mas nós torcemos para que todos eles se depurem cada vez mais, para que consigam arrastar a nossa humanidade para o bem, e não com maus exemplos, achando que todo mundo pode fazer o mal, porque o exemplo vem lá de cima, que é todo mundo, né, do mal, com pensamentos egoísticos. O progresso dos povos faz ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer uma nação avançar, moral e intelectualmente. Assim, a nação transformada será mais feliz neste mundo como em outro. Porque nós não podemos não viver só aqui. E quando a gente retornar para esse planeta, em outra vida, em outra oportunidade reencarnatória,
o planeta avançou, graças ao nosso trabalhinho de formiguinha. E a gente vem e consegue viver num país, num planeta melhor. Nós estamos trabalhando só para os outros. A gente trabalha para nós também, para os nossos filhos, para as gerações que vêm. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie, ao retornarem ao tempo da civilização, seja no mesmo povo ou em outro povo, aproveitarão a marcha ascendente do progresso. Aquele mundo que se melhora, que se transforma. Assim, o progresso de uma civilização atrai almas que já progrediram, podendo ser aquelas que já viveram entre esse mesmo povo, no tempo da barbárie, ou almas que vieram de outra parte. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático, que está em conformidade com seu estado atual, porque mereceram. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha o que Cristo nos falou lá atrás. Aqui está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra será ponto de encontro de bons espíritos que viverão entre si em união fraternal. E os maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformados. Eu acho que a última tela, só para a gente fechar, porque, na verdade, essa aqui é importante. Pergunta 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Quando você pensa em materialismo, você consegue pensar nessa questão nas sucessivas existências. Que a gente tem um tempo aqui que nós não vamos levar nem um celular, nem o nosso corpo. Quanto mais o nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos bens, o nosso posto importante no emprego que a gente tem, a nossa autoridade, a nossa beleza do corpo físico, que não é o meu caso, mas que muitas pessoas valorizam muito o corpo físico, a beleza, a vaidade. A gente vai deixar tudo aqui. Então, quando a gente trabalha isso, quando não houver mais dúvidas quanto à vida futura, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar o seu futuro pelas suas ações no presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Meus amigos, eu peço desculpa, até tinha mais coisa para falar, mas a gente extrapola aí no horário. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, pela vibração que a gente produziu aqui nessa hora, de trabalho. E reforço a cada um de vocês, trabalhadores das vinhas de Jesus. Vinha de Jesus é o nome da casa. O que Jesus nos conclamou, os trabalhadores da última hora. Qual o nosso papel? Tem uma frase que eu gosto muito do Jorge Elahá. Todo aquele que trabalha tem que receber, certo? Deve receber pelo seu trabalho. Mas todo aquele que recebe tem que trabalhar. Tudo o que nós recebemos, desde o início desta existência, que a gente consegue ter o conceito, enxergar. As nossas sucessos, as nossas oportunidades, as dificuldades que nos fizeram calejar e aprender na luta, o nosso conforto material, a nossa família, as oportunidades de trabalho. Vamos ser gratos a Deus por isso. E o que nós podemos contribuir como trabalhadores do bem, jogando a boa semente. Então, é isso que é esse recado que a gente deixa
né, para que cada um de nós pense o que estou fazendo com os talentos que eu recebi do Senhor. Eu vou enterrar esses talentos lá na terra, ou quando eu retornar, quando o meu Senhor vier, eu vou devolver os talentos duplicados, como a parábola que Jesus nos ensinou dos talentos. Então, é para isso que aqui estamos, para o nosso aprimoramento e melhoria contínua, e também para colaborar, levando a luz para tantas pessoas que ainda estão na escuridão moral, na ignorância moral. E a gente tem que ter piedade dessas almas que ainda sofrem na criminalidade, na drogadição, nos maus costumes. E aí tentar jogar uma sementinha. Nós não vamos conseguir transformar o cidadão. É a vida, é a escola que vai fazer ele se calejar e aprender. Só que a gente joga a informação, a boa semente. Então, façamos isso pelo exemplo. Não é goela abaixo que você vai falar, tem que ser desse jeito. É pelo exemplo. O exemplo de vocês aqui hoje, num domingo de manhã, aprendendo. Levem essas palavras, o exemplo que vocês podem dar de seres humanos do bem, porque isso contagia. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela oportunidade de estar aqui. Que tenhamos todos um domingo maravilhoso, de paz, de luz, que essa vibração nos acompanhe durante toda a semana. Obrigada, mais uma vez.